Então, começando agora a aula 21, parte 21 do curso, né? Não que a gente tenha tido 21 semanas de aula, né? Acho que vocês não me aguentariam 21 semanas de aula, mas começando a parte 21 do curso, a gente vai continuar falando sobre retificação, né? E a gente vai falar agora especificamente sobre o processo de formação de cavaco e sobre os aspectos térmicos da retificação. Então, no comecinho da aula anterior, no comecinho da aula 20, eu mostrei para vocês qual era a cara que tinha um processo de retificação. A gente viu que a ferramenta de corte tinha um formato totalmente diferente da ferramenta de corte que vocês estavam acostumados anteriormente. A gente não tinha mais aquele formato clássico de uma cunha de corte bem definida, com ângulo de folga, ângulo de saída, ângulo de cunha. A gente tinha mais uma ferramenta que era um disco abrasivo, né, que removia material por abrasão. Então eu tinha atrito, bastante atrito na cara de uma peça, e através desse atrito, né, por conta da força que eu estava aplicando contra aquela superfície e do atrito, a gente conseguia remover materiais em pequenas porções que saíam em formato de fagulha. Então, por que esse material sai do formato que ele sai e sai naquele... Né, por que ele sai em formato de fagulha? A gente precisa, para entender isso, a gente precisa entender como é que esse cavaco é formado. Né? E quando eu falo de formação de cavaco e retificação, eu preciso também entender qual que é o impacto do processo de formação de cavaco sobre o que a gente chama de aspectos térmicos. Né? Por que esse cara sai incandescente? Por que ele sai vermelhão? Tá? Então, quando a gente está falando de retificação, né, nesse contexto, a gente está falando de um mecanismo de corte e retificação que é diferente do mecanismo que a gente tinha para os outros processos que a gente tinha estudado. Uma coisa que é similar ao processo que a gente tinha visto anteriormente, o processo de fresamento, é que tudo que a gente falou de movimentos relativos entre ferramenta e peça para fresamento, a gente pode utilizar também para falar de retificação. Então, lembra que eu falei lá no processo de fresamento que o que caracterizava o processo de fresamento é que eu tinha uma ferramenta que girava ao redor do próprio eixo e uma peça que era deslocada embaixo dela. Então isso também acontece na retificação. Tá? Então também o rebolo gira ao redor do próprio eixo e eu desloco a peça, né, a mesa na qual a peça está presa, ela é deslocada para passar por debaixo do rebolo para ver a remoção de material. Da mesma forma como a gente falou para a retificação, eu tinha duas maneiras de pensar em termos da posição da ferramenta com relação à mesa. Tá? Então a ferramenta do rebolo ele pode estar com um eixo paralelo à mesa, então tem um eixo paralelo à mesa onde eu tenho, e nesse caso eu teria remoção de material apenas com a parte bem de fora, a casquinha de fora do meu rebolo. Tá? Então eu estou falando de remoção de material tangencial, retificação tangencial. A gente falava de fresamento tangencial, a gente fala de retificação tangencial da mesma forma. Ou a segunda opção é que meu rebolo tenha um eixo um eixo perpendicular à mesa de trabalho. Tá? Se ele estiver perpendicular à mesa de trabalho, eu estou removendo o material tanto com a face da ferramenta quanto com aquela casquinha lateral, e por isso a gente chamava de fresamento frontal e agora chama de retificação frontal. Então tudo que a gente viu lá no começo de definição do que era o que, como é que funcionava o que era tangencial, o que era frontal, né? Tudo isso que valia para o fresamento vale agora também para a retificação. Tá? Então por isso a gente vai passar mais rápido. Tá? Tendo dito isso, o que difere, então? O que é semelhante ao que a gente tinha visto anteriormente são os movimentos de ferramentas e peças. O que é diferente é que o rebolo é a primeira das ferramentas que vocês estão vendo do que a gente chama de ferramentas de geometria não definida. Tá? A gente tinha visto lá no começo do curso, aula 1 mesmo, tá? Primeira parte daquela aula que a gente tinha visto. A gente tinha visto que tinha processos de usinagem, ou aula 1 ou aula 2, tá? Já não me lembro. A gente tinha visto que tinha o processo de usinagem que a gente chamava de usinagem convencional e usinagem não convencional. A gente chamava de usinagem convencional, que é o nome dessa disciplina, né? Então, usinagem convencional, quando eu consigo pegar o que está removendo o cavaco e olhar, é um ente físico que eu consigo medir. Ó, eu tenho esse formato, eu consigo definir claramente qual é a geometria desse cara que está sendo... Eu consigo medir a geometria desse cara que está removendo o material. Tá? E eu falei para vocês que tinha processo de usinagem que esse não era o caso. Né? Por exemplo, remoção a corte utilizando laser ou jato d'água, eu não consigo ir lá e pegar qual é a molécula de água que está responsável pela remoção de material naquele momento. Né? A gente sabe que é alguma coisa que está aplicando forças de corte, mas eu não consigo caracterizar um ente físico e definir o formato daquele cara bem claramente. Então os processos que a gente está vendo, inclusive o processo de retificação, inclui-se no processo de usinagem convencional. Eu tenho alguma coisa que eu consigo olhar para ele e definir, né, e especificar qual que é o formato dele. Mas por que eu chamo ele de um formato, por que o rebolo especificamente é diferente de uma ferramenta de torneamento, de fresamento e de furação? Porque é a primeira das ferramentas que vocês estão vendo cuja geometria não é definida a priori. Tá? Então, para ferramentas de torno e de fresamento, a gente tinha visto que eu tinha ângulos de folga, ângulo de cunha e ângulo de saída que eram definidos pelo fabricante da ferramenta.
Tá? Ou eu, quando eu estava afiando um bit de corte, eu definia, ao fazer isso, eu definia já lá no começo como é que esse cara ia funcionar. Ele entrando em corte, ele vai ter um ângulo de saída de 10 graus, um ângulo de folga de 5 e um ângulo de cunha do que sobrou aí desses caras, 75. Tá? Agora não é mais o caso. Tá? Não é mais o caso porque, como eu tenho o rebolo, ele realiza a remoção de material, ele tem vários pontos de corte diferentes. Tá? Então, o que a gente tinha lá numa ferramenta de torneamento era uma ferramenta de um único ponto de corte, né? Tinha um único gume que fazia a remoção de material, e na hora que a gente passou para fresamento, tinha uma ferramenta com vários pontos de corte diferentes, mas um número definido, né? 6 gumes de corte, eles estavam distribuídos simetricamente ao redor do eixo. No rebolo, o que eu tenho? Eu tenho diversos pontos de corte diferentes. Quantos? Não tem como saber, milhões de pontos de corte diferentes. Porque o que compõe o rebolo, na verdade, é um monte de elementos abrasivos. É como se vocês pensassem que vocês tivessem um monte de grãozinhos de areia, que estivessem fixos ali numa certa posição, como uma lixa, né? E esses grãozinhos são os caras que vão passar sobre a peça e vão fazer a remoção de material da peça. Tá? Então, como eu tenho esses diferentes grãos de areia, eu tenho milhões de grãos de areia que podem estar em contato com a peça a cada momento, tá? Cada um desses grãos eu não consigo controlar exatamente o formato que eles têm e a posição que eles estão fixos no rebolo. Então, para cada ponto de corte que eu tenho, para cada grãozinho que está entrando em corte, eu tenho uma geometria diferente de corte. Quer dizer que eu não tenho geometria de corte? Que não exista geometria de corte, né? Lembra, quando eu falo geometria de corte, eu estou falando desses ângulos, tá? Folga, cunha e saída. Então, quer dizer que eu não tenho esses ângulos? Não, eu tenho esses ângulos. Mas eu não sei, aqui longe operando uma máquina, eu não estou enxergando, eu não consigo saber exatamente qual que é esse ângulo para cada um dos grãos, tá? Então eu estou mostrando aqui para vocês um rebolo, tá? Tá cortando e eu tenho 3 pontos diferentes. Nesse primeiro pontinho aqui que eu estou denotando com o meu mouse, eu tenho essa geometria de corte que eu tenho aqui, que está marcada. Eu tenho um ângulo alfa, um ângulo de folga, um ângulo de cunha e um ângulo de saída. Bem parecidinho, né, com o que a gente tinha denotado anteriormente, né? Um pequeno ângulo de folga, um ângulo de cunha razoável e um ângulo de saída que facilita a saída de cavaco. Só que olha só, esse outro grão que está aqui na parte de baixo, né, que esse sim já está em contato, olha só, eu tenho um ângulo de folga que é quase 90 graus. Lembra que a gente tinha visto que o ângulo de folga a gente não precisava ter grandes valores. Mas para aquele grão específico, naquele ponto de corte, da posição que estava aquele grão, ele tem um ângulo de folga gigantesco. Tá? Além disso, eu tenho um baita de um ângulo de cunha, tá? Bastante cunha para aguentar a força de corte. Só que olha o ângulo de saída, né? O cavaco está vindo aqui, da esquerda para a direita, ele vai encontrar essa superfície inclinada e vai ser forçado a voltar contra si mesmo. Eu tenho um ângulo de saída muito negativo, né? Lembra disso, né? Um ângulo de saída que dificulta a saída do cavaco é um ângulo de saída negativo, né? Então, para essa posição que eu estou desenhando aqui, ele está para a esquerda, por exemplo. Então, esse ângulo de saída é muito negativo, é uma coisa muito além do que seria razoável, se você fosse controlar a posição de cada um desses grãos, seria muito além do que seria razoável você tentar fabricar para um grão de corte, tá? Para um ponto de corte. Tá? Se você pegasse um outro ponto de corte, você tem uma outra situação. Ele tem um ângulo de folga relativamente pequeno, legal, um ângulo de cunha grande para aguentar as forças de corte, legal, e eu tenho um ângulo de saída que é negativo, mas não tão negativo assim. Então, um cavaco que chegasse aqui, ele também seria empurrado um pouco de volta de onde ele veio, mas ele não estaria sendo empurrado de volta para baixo. Tá? Então, você observa, eu tenho 3 pontos de corte diferentes, cada um com a sua geometria de corte diferente. Tá? Por isso que a gente chama o rebolo de uma ferramenta de geometria não definida. Tá? Isso pode classificar os processos de usinagem com ferramentas desse tipo como uma classe de processo separado. Usinagem com ferramentas de geometria não definida. Tá? Na universidade onde eu estudei, por exemplo, é essa separação do estudo dos processos de usinagem. Processo de usinagem com geometria definida e com geometria não definida. Tá? É uma escolha possível. Então o que eu estou mostrando aqui para vocês são esses grãozinhos, tá? Os grãozinhos abrasivos que estão em contato. E essas partes mais escuras são os pontos onde esse grão já entrou em contato com o material. Tá? Então ele usinou, pegou, raspou um pouquinho daquele grão, gastou um pouquinho daquele grão, e ele ficou marcado aqui, fica claro as regiões onde ele já está encostado. Tudo que está aqui meio que translúcido, né, são partes do grão que ainda podem entrar em contato com o material, mas que ainda não entraram. Elas podem vir a entrar em contato. Isso é uma outra coisa que caracteriza o processo de retificação. Tá? Então a gente tem muitos pontos de corte com diferentes geometrias para cada um deles. E outra coisa que caracteriza o processo de retificação é que a gente tem, por conta dessas geometrias, desses ângulos, eu vou tender a ter muita perda de grão. Tá? Imagina esse grãozinho aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Eu tenho um ângulo de saída muito grande, né? Então ele vai fazer muita força sobre o cavaco. O cavaco está chegando aqui, eu estou fazendo muita força sobre ele. Essa força vai ser tão grande que não vai demorar muito tempo até esse grão ser arrancado da posição dele. Então ele estava cortando, foi arrancado dessa posição.
Então imagina lá no torno, o que acontecia? Você estava no bedame, né? Tava com muita força de corte, quebrou o bedame, ferrou, né? Você tem que parar todo o seu processo, levar a sua ferramenta para afiar, né? Afia o bedame de novo para só depois você poder voltar. O processo de você perder o fato, aliás, de você perder um gume de corte que seja no processo de retificação não é tão grave, porque eu perdi um grão, mas eu tenho centenas, milhares de outros grãos prontos para entrar na zona de corte. Eu estava usinando numa determinada altura, na hora que aquele grão foi arrancado, o outro grãozinho, outra parte desse mesmo grão que estava aqui esperando, né, simplesmente para usinar, ele entra em corte e ele começa a usinar. Tá? Então eu tenho diversos milhares, milhões de pontos de corte diferentes, e esse trabalho é bastante dinâmico, você vai consumindo e vai gastando, entre aspas, esse rebolo à medida que a força de corte vai aumentando. Tá? Então, uma coisa que é importante vocês entenderem, né, a mensagem dessa geometria não definida, é que por conta da geometria não ser definida, eu vou ter em vários grãos, eu vou ter uma distribuição muito grande de grãos que tem muito ângulo de saída muito negativo. Tá bom? Então lembra disso, né? Ângulo de saída é o ângulo que facilita ou dificulta a saída de cavaco, e um ângulo de saída negativo dificulta bastante a saída de cavaco. Dificultar a saída do cavaco é fazer muita força de corte sobre ele, é deformar mais esse cavaco, e ao deformar mais esse cavaco, você insere muito, muito, muito mais temperatura nele. Tá? Uma coisa que a gente falou já anteriormente, vocês talvez já tenham visto também na disciplina anterior, acho que eu mencionei brevemente. As fontes de calor que a gente tem num processo de corte são duas, basicamente. Primeiro é atrito e segundo é deformação plástica. Tá? Talvez instintivamente vocês pensem, atrito gera mais calor do que deformação plástica. Mas na verdade, quando você vai atrás da informação, você descobre que 1/4 do calor que é gerado no processo de usinagem, seja ele qual for, tá? Seja ele de torneamento, fresamento, furação e tal, 1/4 do calor é gerado por atrito, só que 3/4 são gerados pela deformação plástica. Quando você deforma alguma coisa de forma irreversível, você gera muita temperatura ali dentro, tá bom? Então o que eu estou falando para vocês? Estou falando que um rebolo tem muito ângulo de saída negativo. Muito ângulo de saída negativo está fazendo deformar muitos cavacos. Cavacos muito deformados são cavacos muito quentes, tá bom? Alta deformação quer dizer um cavaco que se quebra mais rápido, então ele está sendo levado a voltar sobre o lugar de onde ele veio. Na hora que ele volta sobre onde ele veio, ele se quebra rapidamente. O cavaco é bastante curto, mas ele é muito deformado. E como ele está muito deformado, eu tenho um cavaco que é muito quente. Por isso o mecanismo de corte tem tudo a ver com o mecanismo com o que a gente chama de aspectos térmicos. Tá? Então essas forças de corte, né, como eu falei para vocês, tendem a provocar muita quebra e muito lascamento de rebolos. Tá? Um rebolo é uma coisa que vai ter a zona que está cortando efetivamente do rebolo é uma coisa que é bastante fluida, tá? Cada momento é diferente. Tá? Então, basicamente, eu estou mostrando aqui para vocês de onde vêm as forças de corte, tá? E um rebolo que estava entrando em corte aqui. Então, a região 1, 2, 3, ele veio do lado de cá, entrou para o lado de cá e está saindo para o lado de cá de corte, tá? Você está fazendo uma força de avanço e tem uma força da pressão ali dentro, ele vai fazer um corte e vai deixar uma rebarba dos lados, tá? Então, você tem que pensar isso também, né? No torneamento você tinha um gume de corte grande, né? uma linha de corte que cortava efetivamente. Quando você está falando de rebolo, você tem um grão que tem diversas linhas, ou nem tem uma linha, praticamente um ponto de corte. Né? Esses grãos são bem pequenos, é quase um ponto de corte. Então ele vai removendo o material quase que riscando a superfície. Tá? Ele vai removendo o material, não uma linha inteira, deixando uma superfície bem lisinha, perfeita. Ele vai riscando a superfície. Tá? Então, mostrando para vocês o que acontece, né, quando um grão tem um ângulo de saída positivo ou um ângulo de saída negativo. Tá? Então, o ângulo de saída positivo, né, aqui está denotando de forma diferente. Tá? Aqui a gente está chamando de gama, tá? Esse ângulo de saída aqui em cima ele está chamando de alfa, ele está invertendo um e outro. Tá? Então, olha só, o ângulo de saída positivo, olha só, um cavaco que está menos deformado. O ângulo de saída negativo, ele tem um cavaco que é muito mais deformado, muito mais curvado. Tá? Enquanto mais curvado está esse cavaco, é um cavaco mais quente. Tá? Então, isso aqui é simplesmente cavacos que isso aqui não de retificação, tá? Isso é um cavaco de torneamento. Se você pega e leva no microscópio, você enxerga que a parte que esfrega contra a ferramenta ela é totalmente alisada, e a parte que está na parte de cima, né? Então a parte de baixo que passou sobre a ferramenta é alisada, e a parte de cima fica todo serrilhado aqui, acompanhando as distorções que são formadas segundo o retículo cristalino que a gente tinha visto já para a parte de fresamento. Tá? Então, isso aqui é mais uma curiosidade para vocês, porque é importante vocês terem essa noção aqui, tá? Que ângulo de saída negativo gera cavacos mais deformados. Tá? Então, como eu falei para vocês, você pode ter diversos
grãos diferentes em corte, cada um com uma profundidade de corte um pouquinho diferente. Você pode imaginar isso, né? Tem um grão que é mais alto que o outro, ou mais baixo que o outro. Então eu tenho diferentes grãos que estão em contato com o material, mas removendo quantidades diferentes de material. Então se você olhar, então, por exemplo, um grão de lado, né, um grão que está bastante cravado para dentro do material no processo de corte de retificação, ele vai formar de fato um cavaco, né? Um tipo é um cavaco aqui, tá? Então formar um cavaco efetivamente. Só que eu tenho grãos que não estão tão profundos assim, né, que ele está simplesmente amassando. Ele, lembra aquele processo que a gente tinha visto lá? Para começar a formar cavaco não é uma coisa instantânea, não é que simplesmente eu encostei e comecei a formar cavaco. Eu tenho que acumular uma certa quantidade de material para, uma vez que a gente pegou essa quantidade de material, ele subir sobre a face da ferramenta e aí ser cortado. Para a retificação não é diferente, isso também é verdade, tá? Então quando eu tenho um grão que não está suficientemente baixo, né, para dentro da ferramenta, se eu estou olhando ele por trás agora, né, isso aqui é uma vista lateral, side view, isso aqui é uma vista traseira, tá? Então se eu estou olhando por baixo, por trás, ele não consegue gerar deformação suficiente para gerar cavaco, mas ele está amassando um pouquinho, tá? Então ele está deixando marcas sobre a superfície, fazendo um canalzinho, uma canaleta sobre a superfície, porém sem conseguir remover cavaco. E além disso, eu tenho outros grãos que estão ainda um pouquinho mais altos que isso, que estão simplesmente esfregando contra a cara da ferramenta, contra a cara da peça e deixando riscos na peça, tá? Então, parece que eu estou inventando isso para vocês, né? Mas se vocês pegam uma superfície retificada, fica muito claro esses três tipos de processo, tá? Quando eu tenho um grão que está efetivamente cortando, você tem superfície, tem bordas bem definidas e o grão está conseguindo fazer um corte bastante liso, bastante limpo. Na hora que esse grão aqui não está mais cortando, não está cortando direito, não está profundo que chega para cortar, você começa a observar que você tem formação de pequenas montanhas na lateral desse cara. E o que aconteceu aqui nesse ponto P foi que esse grão ele está sofrendo bastante força de corte, tá? Mas não estava conseguindo formar cavaco. Ele se quebrou aqui dentro, tá? Aqui esse ponto P, o grão que estava vindo aqui fazendo essa canaleta inteira, ele ficou travado nesse ponto P aqui, tá? Travou ali dentro. E esses grãozinhos que estavam só riscando a superfície deixam riscas como essa, tá? Então isso tudo aparece, né? A gente está vendo como é um processo que a gente não consegue garantir a profundidade de corte de forma uniforme por todo o comprimento do rebolo. Ora, a gente tem que pensar agora o que a gente falou na aula anterior. Na aula anterior a gente não falou de qualidade superficial, tolerância dimensional, e eu estou mostrando para vocês uma superfície totalmente irregular, uma superfície totalmente com vales, riscos, com grãos cravados na superfície, né? Parece um contrassenso, né? Parece que eu estou falando alguma coisa que não faz sentido e não casa com aquela informação que eu dei antes. Tá? O que vocês têm que observar aqui, na verdade, né? Eu não estou falando alguma coisa que não faz sentido não, tá? Eu estou falando em coisas que têm uma escala muito pequena. Então, se você tiver uma lupa muito grande, né, um microscópio muito grande, uma superfície retificada, é uma superfície que não é perfeita, é uma superfície que é riscada, é uma superfície irregular e tudo mais, tá? Então lembra que eu estava falando de fabricação de lentes na aula passada também, né? Falei porque a gente precisava de muito polimento de lentes. Eu fazia a retificação de lentes, né? A partir de um bloco bruto eu removia uma grande quantidade de material através de retificação, mas para ser utilizado como lente efetivamente eu precisava ter um polimento. O polimento é justamente para a gente remover essas irregularidades que são muito pequenas, mas que estão presentes. Uma lente, para fazer uma aplicação de lente, um espelho, por exemplo, eu não posso ter essas irregularidades, né? Senão a luz que está refletida, né? Lembrem-se do ensino médio, vocês já devem ter visto isso em ótica, né? Quem pelo menos fez, acho que segundo ano do ensino médio, né? Segundo ou terceiro, não me lembro agora. Ou no primeiro ainda. Então você tem uma reflexão de ondas, né? Você tem, para algo funcionar como uma lente ou funcionar como um espelho, esse cara tem que ser 100% plano, né? O mais plano possível, para que você tenha um ângulo de reflexão constante, né? O ângulo de incidência é o mesmo do ângulo de reflexão e assim você consegue formar uma imagem. Tá? Uma superfície como essa, retificada, claramente não vai ser uma superfície 100% espelhada. Vai ser uma superfície brilhosa, tá? Porque ela vai ter uma qualidade de rugosidade bastante boa, mas não vai conseguir formar uma imagem diretamente numa superfície retificada justamente por conta desses riscos todos. Se você precisa de uma superfície que seja de qualidade ótica, né, seja para uma lente, seja para um espelho, você vai precisar polir uma superfície que foi retificada anteriormente, justamente para remover essas coisas de pequenas dimensões aí. Tá? Então eu falei para vocês que tem tudo a ver, né, o processo de formação de cavaco com os aspectos térmicos, eles estão relacionados por conta da grande deformação dos cavacos. E a grande deformação dos cavacos vem do grande número de grãos do rebolo que tem ângulos de saída negativa. Tem muitos ângulos com saída negativa, isso quer dizer que eu tenho muitos ângulos, muitos grãos que estão gerando muita deformação no cavaco, e um cavaco muito deformado, lembre-se, 3/4 do calor do processo de usinagem vem da deformação do cavaco. Tá? Então, assim como em outros processos, tá, a retificação, caracterizada já ela
seja qual for os parâmetros que você escolher, ela já é caracterizada por cavacos bastante deformados. Se você variar os parâmetros de corte, você também vai variar bastante as temperaturas que você vai atingir em retificação. Tá? Então, olha só, eu estou mostrando aqui para vocês rebolos de diferentes tipos. Tá? Então, rebolo de alumina, linha preta, e rebolo com grãos de CBN. Tá? Alumina e CBN são o material dos grãos, tá? Aqueles grãozinhos que eu falei, que a gente viu ali que tem ângulos diferentes, eles podem ser de diferentes materiais, a gente vai ver mais para frente na aula de especificação de rebolos. Então, rebolo de alumina ou rebolo com grãos de CBN. Grãos de CBN são grãos mais duros do que grãos de alumina, tá? A alumina seria o rebolo mais, entre aspas, mais simples que você pode ter. Então você está vendo aqui com diferentes profundidades de corte. Se você tem 20 micrômetros, 40 micrômetros ou 60 micrômetros de profundidade de corte, né, diferentes valores para CBN também, e aqui a temperatura que está atingindo na zona de corte. Então observe, para um rebolo de alumina, se você tem mais ou menos 20 micrômetros de profundidade de corte, você está aquecendo a sua temperatura, aquecendo a sua peça em mais ou menos 400 graus. Tá? Então 400 graus é uma temperatura bastante grande, né, mas ainda assim não é tão grande quanto quando a gente praticamente dobrou. Dobrei a profundidade de corte, eu estou quase que dobrando a temperatura gerada aqui no rebolo de alumínio. Estou ali por volta de uns 650, 700 graus. Tá? Então 650, 700 graus, né, lembre-se de tratamento térmico, a gente está começando a falar de temperaturas que são representativas para materiais metálicos. Né? Então CBN. Tá? CBN tem um rebolo com grãos mais duros. Grãos mais duros fazem um corte com menos esforço, né? Então eles têm menos dificuldade para remover o material e, portanto, eles aquecem menos o meu material. Então, para a mesma profundidade de antes de 20 micrômetros, eu tenho aquecimento só de 200 graus, e para a profundidade de corte que eu tinha antes de 40 micrômetros, eu estou aquecendo por volta de uns 300 e poucos graus. Só que se eu continuar aumentando a profundidade de corte, né, coisas que eu nem conseguiria chegar com a alumina, tá? O rebolo de alumina não conseguiria chegar com tanta profundidade de corte. Se eu tenho profundidade de corte de por volta de uns 60 micrômetros para o rebolo de CBN, eu já estou falando de 400 graus. Tá? Então, parâmetro de corte, né, o tipo do rebolo e o parâmetro de corte também está influenciando as temperaturas que estão sendo geradas. E além disso, tá, as temperaturas que são desenvolvidas sofrem muita influência do uso de fluidos refrigerantes. Né? Então, nas nossas máquinas do Instituto, né, todas elas teriam previsão para a gente utilizar fluidos de corte, e a gente não utiliza por diversos motivos, né, mas o principal motivo seria muito caro para a gente conseguir manter um estoque e arcar com os custos de descarte dos fluidos de corte. Tá? Então a gente não usa nas máquinas de usinagem que vocês já tinham visto, né, torneamento, furação e fresamento. Tá? A gente usa, sim, se você quiser fluidos de corte, a gente pinga localmente fluido de corte, né, com uma bombinha manual. Tá? Mas a gente não utiliza no ciclo com bombeamento de fluido de corte. Se vocês olharem a nossa retificadora, a retificadora sim utiliza a fluido de corte sendo bombeado constantemente, justamente por conta disso, né, que as temperaturas de retificação que a gente atinge são temperaturas muito, muito, muito elevadas, tá? E as temperaturas muito elevadas assim podem prejudicar a qualidade das peças que estão sendo produzidas, e mesmo se você está chegando em temperaturas elevadíssimas, você prejudica a saúde do próprio rebolo que você está utilizando. A sua ferramenta também não fica saudável como deveria. Então, utilizando fluido de corte, tá? Vamos ver aqui a diferença. Tá? Essa linha de cima, com as bolinhas aqui, é retificação sem fluido de corte, e a linha com os quadradinhos aqui é retificação com fluido de corte. Então, para o mesmo rebolo, né, você tem um rebolo padrão, provavelmente de alumina, mesma velocidade de corte, tá bom? E mesma velocidade de avanço. Então, você está mostrando aqui para diferentes profundidades de corte diferentes quais são as temperaturas que a gente atinge. Então, vamos começar aqui nos 20, tá, de novo. Tá? 20 micrômetros de profundidade de corte, né, para esses parâmetros que ele escolheu, estava aqui por volta de uns 500 graus de aquecimento, tá? 400, 500 graus, mais ou menos isso que a gente tinha anteriormente, tá? Sem fluido de corte. Na hora que eu adicionei fluido de corte, essa temperatura despenca. Então ele estava ali por volta de 400, 500 graus, com fluido de corte a gente está caindo para uns 80 graus de aquecimento de peça. À medida que eu vou aumentando a profundidade de corte, né, aumenta as temperaturas que eu estou atingindo, né, da mesma forma como a gente tinha visto antes. Por volta de uns 40 micrômetros de profundidade de corte, a gente está lá por volta dos 700 graus de novo. E nessa temperatura, se eu usar fluido de corte, eu estou rebaixando essa temperatura para volta de uns 300 graus. Tá? Então é muito importante a gente utilizar fluido de corte. Fluido de corte em retificação. Vai ser raro o processo de retificação que vai ter aquela cara que a gente viu naquela primeira imagem que eu mostrei ali na aula anterior, sobre a cara dos processos de retificação, tá? Que eles estejam saindo sem fluido de corte nenhum.
geralmente a gente vai ver processos de corte, como eu já mostrei outras figuras ao longo das últimas aulas, com fluido de corte ligado. Tá? Então o fluido de corte, muitas vezes, está com umas temperaturas tão bastante elevadas, por mais que o fluido de corte seja uma mistura, uma suspensão de alguma coisa que é um derivado de petróleo, né, algum tipo de óleo suspenso em água em uma certa concentração, se eu estou com grandes profundidades de corte, eu estou levando esse fluido de corte muito, muito possivelmente perto da ebulição, tá? Então, ele está lá para fazer várias coisas diferentes, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre fluidos de corte, tá? Mas é importante vocês saberem que a temperatura da retificação é tão grande que mesmo utilizando o fluido de corte, na zona de corte eu posso levar esse fluido de corte, inclusive, a evaporar naquele ponto, né? Pontualmente. Tá? Então, o aumento da temperatura é importante ser controlado por diversos motivos diferentes. Tá? Eu posso ter problemas de distorção de peças, que nem eu falei para vocês anteriormente quando a gente tinha falado de tratamentos térmicos, tá? Mas eu posso ter distorção de peça mesmo no próprio processo de usinagem. E além disso, eu também posso ter problemas, né? Se eu levo as temperaturas por volta de 700 e tantos graus, eu posso mudar as propriedades de dureza superficiais, né? Vocês devem ter lembrado disso de tratamentos térmicos e metalografia. Tá? Mas especificamente pensando na parte de dimensões, né, se eu estiver retificando, né, alguma coisa, uma peça, e essa peça está esquentando demais, tá, e eu estou retificando uma longa área, essa peça vai se dilatar ao longo do caminho e na hora que eu terminei de retificar ela, eu não vou mais ter a precisão dimensional que eu tinha no começo. Tá? Então a gente vai perder uma das propriedades importantes da retificação, que era a manutenção de uma tolerância, de uma qualidade superficial bastante boa. Tá? De uma qualidade dimensional, desculpa, bastante boa. Tá? Professor, mas se não usar o fluido também desgasta o disco também, ou é só na peça que dá o problema? O fluido, ele ajuda também a manter a saúde do disco, tá, Raul? Então a gente... Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles agora. O fluido tem diversas utilidades, tá? A principal delas, para retificação que a gente vai falar, tem a ver com a temperatura em si, manter a temperatura desse cara. Mas o fluido de corte, ele tem diversas utilidades diferentes. Eu já vou falar sobre isso, tá, Raul? Já te respondo mais em detalhes. Acho que o próximo slide eu falo sobre isso. E eu vou te dar, inclusive, um exemplo de um lugar lá que eu trabalhei que está falando muito mais de outras funções de fluido de corte do que simplesmente temperatura, tá? Então, o uso de fluido de corte adequado, ele é um objeto de estudo, tá? Então, tem muita gente que pesquisa, que passa a vida inteira, né, pesquisando formas de você utilizar o fluido de corte, qual o melhor fluido de corte, em qual quantidade, em qual posição, tá? Então, se vocês decidirem continuar estudando usinagem para o resto da vida de vocês, forem fazer engenharia e tudo mais, continuarem estudando usinagem, um dos campos muito férteis de pesquisa é fluido de corte mesmo, tá? Então, vamos agora sim falar de fluido de corte, tá? Então, olha só, o que eu estou mostrando aqui para vocês, essa peça aqui é o rebolinho, tá? O rebolo, a peça branca aqui é um rebolo de alumina, o rebolo de alumina geralmente é branco, e você está fazendo uma retificação cilíndrica interna. Então você tem esse furo aqui, e você quer deixar esse cara numa qualidade dimensional bastante grande. Você está jogando fluido de corte exatamente na zona de corte, tá? Esse cara aqui, a gente já está fazendo um processo de retificação cilíndrica externa, tá? O rebolo está aqui atrás, em cinza escuro, e a gente está jogando fluido de corte, está entrando nessa zona de corte que está sendo cortado, está ali atrás. Tá? Então, como a gente viu, os fluidos de corte desempenham algumas funções diferentes. Então, a primeira delas, como eu tinha falado para vocês, é a refrigeração de peça e ferramenta. A refrigeração de peça é importante para manter a qualidade dimensional, e refrigeração de ferramenta também é importante, né? Já abordando um pouco o que você estava falando, Raul. Um rebolo superaquecido é um rebolo que também vai sofrer dilatação, e sofrendo dilatação ele tem o risco de trincar às vezes. Tá? Então você manter a temperatura do rebolo contínua também é uma coisa importante por conta disso. Mas além disso ele tem algumas outras funções. Tá? Ele tem uma função de lubrificar, reduzir atrito, e a temperatura a gente já tinha falado, né? Mas de lubrificação e redução de atrito. Tá, de novo, pode parecer meio esquisito, né? A gente estava falando de redução, a gente estava falando de remoção de material por abrasão. Abrasão é uma forma de atrito, e eu estou falando que o fluido de corte reduz o atrito. Tá? Então, que atrito é esse que eu estou falando? Né? Eu não estou dizendo que eu vou deixar de ter abrasão, tá? Eu vou continuar tendo grãos que raspam contra a superfície e removem material, mas a gente está reduzindo o atrito entre o cavaco e a cara da ferramenta. Tá? Entre o cavaco e a cara da ferramenta a gente tem aquela zoninha de atrito na superfície de saída, né? Que é que tem o ângulo de saída que a gente consegue medir. E eu lubrificar essa zona é bastante interessante porque eu facilito um pouco a saída do cavaco. Estou deixando esse cavaco sair com mais facilidade se ele precisa atritar menos contra essa superfície de saída. Tá? Mas uma outra função muito importante é a remoção do cavaco da zona de corte. E aí que eu queria vou contar para vocês, né?
Durante um ano eu trabalhei com retificação. Não retificação convencional, uma retificação... A maior parte do tempo eu trabalhei com retificação de lentes, tá? Retificação assistida por ultrassom, um processo específico que estava sendo investigado se ele era viável economicamente para a produção de lentes. Tá? Então, aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Se eu estou produzindo uma lente, eu não tenho muita escolha para fazer através de torneamento, por exemplo, de remoção de material, com ferramentas de torneamento, eu preciso fazer desbaste com retificação. Só que desbaste com retificação remove pouco material por tempo, então eles estavam investigando se fazer um processo assistido por ultrassom era alguma coisa que era viável economicamente. O que acontecia? Você tinha uma ferramenta que tinha um movimento de rotação da retificação normal, e além disso ela se movimentava uma frequência ultrassônica ao longo do próprio eixo. Então ela ficava oscilando para cima e para baixo, tá? Imagina uma retificação frontal, e ela ficava oscilando para cima e para baixo com uma frequência ultrassônica. Por que ultrassônica? Para você, enquanto operador, não ouvir. Tá? Então, cada vez que ela ficava balançando desse jeito, ela fazia com que esses grãozinhos que estavam na face, eles dessem pequenas marteladas sobre a cara da superfície. Tá? E ao dar essas pequenas marteladas, é um grão muito duro, né? Um grão às vezes de diamante, às vezes de CBN, às vezes de outras coisas diferentes, né? Às vezes de cerâmicas. Então, ao bater com o impacto desse negócio, né, ele gerava pequenas trincas, né? E essas trincas faziam com que ficasse mais fácil remover material do material de base. Tá? Então a lente, você gerava pequenas trincas, removia vidro daquela lente de forma mais fácil. Qual que era o problema? Que você ficava com aquelas trincas para sempre, né? Então enquanto tivesse ligado aquele processo de retificação assistido por ultrassom, você estava gerando trincas. Então um pouco do segredo de produção de lentes dessa forma era até quando você conseguia utilizar com essa coisa de assistido por ultrassom e quando você tinha que desligar para remover essas trincas superficiais e levar para o polimento, tá? Se você saísse diretamente da superfície retificada assistida por ultrassom e levasse para o polimento, era tempo demais de polimento até você remover todos esses microtrincas que geravam. Tá? Então esse era o contexto geral. Eu trabalhei bastante com isso durante um ano, no estágio final de curso de engenharia, e daí, dentro desse projeto de retificação, eu também fiz alguns processos de retificação convencional para a otimização de parâmetros de corte. Então, qual é a velocidade de avanço ideal para você fazer usinagem, por exemplo, de alumínio. Tá? E a gente estava usinando alumínio, um processo padrão, tá? Retificação tangencial de alumínio, uma frezinha pequena, devia ter, sei lá, uns 10 milímetros de diâmetro no máximo. Retificação com alto avanço e tal. E começou a quebrar uma ferramenta atrás da outra. Muito esquisito, sabe? Não fazia sentido. Os parâmetros de processo eram os mesmos que a gente estava utilizando desde sempre, utilizando com fluido de corte e tal. A gente já tinha tirado vários dados. Eu trabalhava, não era numa empresa, tá? Era num instituto de pesquisa. Então a gente tirava dados, tirava informações para definir o que era viável para uma empresa fazer no futuro. Tá? Então não fazia sentido. Começou a quebrar muita ferramenta uma atrás da outra, assim, e a gente ficou super intrigado, né? O que estava acontecendo. Então, estava com o fluido de corte aplicado da maneira correta, parâmetro correto. Então. O que estava acontecendo era o seguinte: o fluido de corte, dentro da máquina, o sistema de filtro do fluido de corte não estava adequado. Então eu removia cavaco, o cavaco ia junto com o fluido de corte, caía para o fundo da máquina e era um circuito fechado, né? Você pegava aquele fluido de corte, rebombeava ele de novo para a zona de corte. Então esse fluido de corte estava impregnado com um monte de fagulhas de alumínio, né? de pedacinhos minúsculos de alumínio. E o que acontecia? Na hora que ele voltava, sem ser filtrado adequadamente, ele voltava para a zona de corte, ele era bombeado para dentro da zona de corte um monte de pedacinhos de alumínio já cortados. E o que acontecia com isso? Ele preenchia os espaços entre os grãos. Ele tinha grãos diferentes e o próprio fluido de corte, no lugar de remover cavaco, que é a função dele, né, que a gente está falando agora, que justamente ele entra entre os espaços, entre os grãos, para remover cavaco, para lavar o cavaco que foi formado e levar ele embora. Ao contrário de fazer isso, ele estava entupindo, né, o espaço entre os grãos e não permitia ele cortar. Então, quando você não tem espaço entre os grãos e você está tentando fazer retificação, não rola, tá? Ele é um rebolo que a gente chama de empastado. Ele não tem espaço para formação de cavaco. Um rebolo empastado ele quebra muito facilmente. Tá? Então, é um exemplo só de como é importante a remoção do cavaco da zona de corte, porque se você não remove o cavaco da zona de corte, você empasta o rebolo e você tende a quebrar o rebolo como um todo. Tá? E além disso, você percebe que às vezes o sistema de fluido de corte ele estava tudo feito da maneira correta, faltou simplesmente ele ser filtrado e mesmo assim ele teve um impacto super importante na peça, né? Um impacto negativo nesse caso. Tá? Então a remoção do cavaco da zona de corte é muito importante, você lavar esse espaço entre os grãos do rebolo para levar embora o material que você removeu. Tá? E finalmente, uma função importante também do fluido de corte é a proteção contra a corrosão. Então você está usinando um material que tende a se corroer,
imagina que você está fazendo a retificação de um material como esse, tá? Retificação, alta temperatura, alta pressão. Então, alta temperatura, alta pressão é uma coisa super conduciva, né? Que acelera muito o processo de corrosão. Então, se você usina, né, retifica com fluido de corte, você está trabalhando para que não entre em corrosão tão facilmente a sua peça. Tá? Então, é muito comum você ver processos, industrialmente, você ver processos como esse. Não é só uma furação de grande profundidade, né? Você vê o tamanho da broca é enorme. Você tem várias canaletas de fluido de corte jogando fluido de corte na zona de corte. Aqui eu tenho um fresamento com fluido de corte, tá? Então, de novo, provavelmente um fresamento com parâmetros de corte de alta remoção de material. E eu tenho fluido de corte em grande quantidade sendo jogado ali. E aqui eu tenho um processo de torno-fresamento, né? Lembra que eu falei lá nos diferentes processos de fresamento, tá? Dinâmicas de processo diferente, quando a gente tem um cabeçote de fresamento acoplado junto com alguma coisa que pode fazer algo girar. Então tem um processo de torno-fresamento, eu tenho torno-fresamento com grande quantidade de fluido. Então percebam a quantidade de fluido, tá? Muito fluido para diversos processos por conta dessas grandes propriedades que eles conferem, tá? Refrigeração, lubrificação, remoção de cavaco e corrosão. Proteção contra a corrosão. Só que o fluido de corte nem tudo são flores, tá? Então ele tem desvantagens, tá? Primeira grande desvantagem é uma desvantagem econômica. Ele tem altíssimo custo, tá? Então, e o alto custo não é simplesmente o custo de você comprar o fluido de corte, como eu tinha falado para vocês. Por que a gente não tem fluido de corte para todas as máquinas do IF? Que não é simplesmente você comprar o fluido. Você tem que ter um custo depois para tratamento desse fluido e eliminação do fluido. Então você tem que pagar para alguma empresa vir remover. Ele tem elementos tóxicos, tá? Dentro do fluido de corte. É um derivado de petróleo. Fazer a limpeza de cavaco, a remoção do cavaco que ficou suspenso dentro do fluido de corte é alguma coisa que dá bastante trabalho também e custa bastante dinheiro. E além disso, você tem o custo de armazenamento também, tá? Então você você não vai comprar pequena quantidade de fluido de corte, geralmente você vai comprar grandes bombas de fluido de corte, não um tonel grande de fluido de corte. Você manter esse cara armazenado na sua empresa de forma segura, você precisa de um espaço dedicado para isso e material armazenado dentro de algum lugar representa custo de estoque, tá? Então, quão elevado que é esse custo, tá? Além disso, tem outros custos também, tá? Você vai gastar muito mais em EPI para o seu funcionário não ficar em contato com o fluido de corte, né? Então, tem diversas coisas diferentes associadas à segurança do uso de fluido de corte. Tá? Não é alguma coisa assim radioativa, tá? Não se preocupe, você pode botar sua mão dentro do fluido de corte, você não vai corroer a sua mão como um todo, mas é alguma coisa que você tem que tomar bastante cuidado, porque a exposição contínua, né, especialmente ao vapor, lembra que eu falei para vocês que na zona de corte às vezes ele entra em ebulição, então aquele vapor de fluido de corte, se respirado, ele não faz muito bem, então geralmente quando você vai trabalhar com fluido de corte, você vai trabalhar com máquinas com portas fechadas ou operadores com máscara e tal, tá? Então, tudo isso são custos, tá? E quanto que é esse custo? Então, geralmente, na indústria, uma peça que é fabricada com fluido de corte, de 7,5% a 17% do custo total de produção de uma peça é custo associado a fluido de corte. Então isso é enorme, né, gente? Custo de produção. Então você imagina, você está pensando em produção de uma peça, você está falando em comprar matéria-prima, pagar salário de funcionário, pagar hora de máquina, ferramenta de corte, né? Todos esses custos de produção aqui são custos que você imaginaria que seriam muito maiores. Tá? E na verdade o custo talvez que pesa mais, o custo individual que pesaria mais do que vários desses outros seria o custo de fluido de corte. Tá? Então estou mostrando aqui para vocês. Aqui, né? Isso aqui é o custo total de produção de uma peça. Tá? Tem outras coisas, todas as outras coisas essas que eu listei compõem 80%. O custo de ferramenta especificamente, né, é um custo de 4% mais ou menos. E o custo de refrigerante, né, fluido refrigerante, é 16% do custo, aproximadamente 16% do custo total de produção de uma peça. Então, 4 vezes mais, você gasta 4 vezes mais com refrigerante do que com ferramenta. Tá? E esses gastos com refrigerante são esses gastos que eu estou mostrando para vocês. 40% é o que você tem que ter de armazenamento, tá? 22% desses 16%, né? 22% seria o que você gasta para descartar esse cara, tá? Pagar para alguém levar ele embora. 14% apenas é o custo de compra desse cara. 10% são custos associados a pessoal, né, de EPIs e tudo mais, e daí você tem outros tipos de custos também associados. Tá? Então, outra desvantagem do fluido de corte, como eu falei para vocês, é que é um material que é tóxico. Tá? Então, ele provoca poluição ambiental, você não pode de jeito nenhum
descartar isso em esgoto comum ou em descarte comum de lixo, tá? Então você tem que contratar empresas para fazer esse descarte adequado. E eles podem provocar doenças de pele e doenças pulmonares para as pessoas que manuseiam ele constantemente. Tá? Os operadores que trabalham constantemente com esse tipo de fluido de corte, eles têm podem ter problemas associados a isso, né? Especificamente de pele e pulmão. Então, como existem essas desvantagens do fluido de corte, né? Dentre os ramos de pesquisa que eu falei para vocês, né, um dos ramos que tem muita atenção é o ramo de MQF, mínima quantidade de fluido. Tá? Então, o que se faz nesse ramo de pesquisa? A gente investiga formas de você utilizar a mínima quantidade possível de fluido para que ele mantenha as mesmas propriedades boas. Então você quer garantir que você refrigere a peça, quer garantir que ele remova o cavaco da zona de corte, quer garantir que ele melhore a lubrificação, quer garantir que ele proteja um pouco contra a corrosão e tal. Então quanto que é o mínimo de fluido que você precisa para fazer isso? Tá? Isso aqui é o tema de estudo desse campo de estudo chamado de mínima quantidade de fluido. Então como é que vocês fazem isso? Geralmente se faz através de aplicação de gotas ou pulverizado. Tá? E a gente direciona diretamente na zona de maior atrito. Então, basicamente, você tem o formato convencional de aplicação de fluido de corte é esse aqui. Tá? Abundante na zona de corte, como a gente viu lá na furação, torneamento, fresamento. Tá? Então, tem um jatão de corte sendo aplicado na zona de formação de cavaco. No MQF, a mínima quantidade de líquido, né, de fluido de corte, a mínima quantidade de líquido, depende do autor que você pegar, o que você tem basicamente é isso aqui. Você tem ar comprimido e uma alimentação de fluidos, fica tipo um aerosol. E se percebe que a posição é geralmente para você entrar exatamente na face de saída da ferramenta. Então esse fluido de corte é direcionado, né, com pressão, com velocidade, com uma quantidade de fluido definida, exatamente na posição onde ele é mais necessário. Tá? Com isso, um processo de corte ele passa a ter essa cara aqui. Então você tem uma ponta, né, uma ferramenta que está cortando, você tem praticamente uma névoa, uma nuvenzinha de fluido de corte que está agindo sobre essa zona. E essa quantidade de fluido de corte, né, os estudos mostram que ele mantém as funções que você tinha anteriormente com aquele grande jato de fluido de corte, utilizando muito menos fluido de corte, e com isso a gente consegue reduzir, né, um pouco esses custos de refrigeração que a gente tinha. Tá bom? Então, com isso a gente encerra essa segunda parte da aula sobre retificação. Tá? A gente viu, entendeu por que a retificação é um processo diferente dos outros processos que vocês tinham visto até agora. É um processo com uma ferramenta de geometria não definida. Eu não sei a priori qual é a posição que cada um dos grãozinhos que a gente tem cortando está. Eu não sei exatamente qual é a geometria deles. Não sei como é que ele está gerando o cavaco especificamente. Mas eu sei que como é uma distribuição meio que aleatória, eu vou ter muitos ângulos de saída negativos. Ângulo de saída negativo deforma demais o cavaco. Um cavaco muito deformado é um cavaco muito quente. E um cavaco muito quente é o que caracteriza, né, um cavaco e uma peça e uma ferramenta muito quente são coisas que caracterizam a retificação. Por isso que, né, o nosso cavaco sai em retificação, mesmo com fluido de corte, ele sai em formato de fagulha, ele sai incandescente, ele vai sair em temperaturas elevadíssimas. Tá? E para você evitar os problemas de temperatura associados ao... né, por que a alta temperatura prejudica? Distorções dimensionais, incentivo à corrosão, problemas com ferramenta, né? Todos esses problemas que a gente já tratou quando a gente tem descontrole da temperatura. Então, para você evitar que isso aconteça, você vai sempre trabalhar com fluido de corte. Tá? E fluido de corte a gente tem que pensar em quesitos econômicos, o quanto de fluido de corte a gente utiliza ou não utiliza. E por isso talvez é interessante vocês conhecerem e saberem que existem alternativas de fluido de corte borrifado, no que a gente chama de MQF, mínima quantidade de fluido. Beleza, gente? Ficou alguma pergunta? Não? Então, se não ficou nenhuma pergunta, então, vou parar a nossa gravação aqui e a gente fechou a nossa segunda parte da aula hoje, tá?